embora não isento de controvérsias. Resta saber se tais investimentos trarão prosperidade e desenvolvimento ou se haverá custos e riscos ocultos. Mantenha essas questões enquanto exploramos os 10 maiores megaprojetos chineses na África. Na 10ª posição, encontra-se a impressionante usina hidrelétrica submersa na Costa do Marfim, situada às margens do imponente rio Sassandra. Esta colossal... Bom dia e obrigado por assistir os meus vídeos. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast e Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e também um pouquinho da música cristã. E hoje eu vou falar para vocês sobre uma visão, um sonho que eu tive há muitos anos, passei mais exato em 95, faz muito tempo. Eu sei que muitos de vocês, muitos, mas muitos mesmo, já estão escaldados com esse negócio de profecia. É tanta profecia, tanta profetada, que muitos já estão escaldados e não acreditam mais nisso. E com razão, porque há muita gente profetizando e falando besteira aí. E o pior de tudo isso é que as profecias deles nunca se cumprem. Mas agora eu vou mostrar para vocês um sonho que Deus me deu e que hoje esse sonho está se cumprindo. Logicamente, eu não falei para seu ninguém, até porque não interessava para seu ninguém. Então, desde 95, nunca comentei isso com ninguém, mas perguntava para Deus quando é que aquela visão que ele me deu aconteceria. E hoje eu vejo essa visão se cumprindo. Foi uma coisa que Deus já mostrou para mim. E não mandou que eu divulgasse isso a pessoas. Eu questionei a Deus por que tanta miséria na África e se isso não mudaria, porque a África já foi o berço da civilização, onde o Egito dominou várias nações, mas dos nossos tempos a gente só escuta, infelizmente, coisas ruins. E aí eu perguntei a Deus se isso ia ter uma mudança. E não é que Deus me respondeu. À noite, eu tive um sonho, e nesse sonho, eu aparecia em pé numa cidade africana. E nessa cidade africana, eu estava numa praça e só tinha pessoas negras ali. Então eu sabia que eu estava numa cidade africana. E do nada começou a brotar, assim, aparecer na multidão pessoas com fisionomias asiáticas. Aí eu fiquei olhando, aparecia um ali, um acolá, e foi minando, brotando pessoas. E quando eu me dei conta, naquele país, naquele lugar africano, se tinha 30 pessoas de pele escura, existia 15 de aparência asiática. E eu não entendi nada. Eu fiquei sem entender o que seria esse sonho. E acordei, logicamente, e não dei muita atenção àquele sonho, porque isso aí foi em 1995, por aí. Não comentei com ninguém, não dei importância àquele sonho, mas sempre, vira e mexe, eu perguntava a Deus, mas Deus, e a África? Deus, e a África? Quando isso vai mudar? E, logicamente, não havia mais resposta. Eu também não fui fazer como Daniel, orar e jejuar
para pedir uma explicação do significado dos sonhos. E esse é o erro de muitos crentes que sonham ou que têm visão, mas nunca pede para Deus o significado daquilo. Ele acha pela sua própria cabeça e aí faz a sua própria interpretação, publica aqui no YouTube como real, e nós sabemos que eles dão com o burro na água. São chamados de falso profeta, mas, na verdade, eu não acho que a maioria dessas pessoas são falsos profetas. Na verdade, eles não buscam a Deus a interpretação do sonho ou visão. Ele profetiza, ele sai falando o que ele está na mente. E aí, nós sabemos, eles dão com o burro na água. E eu também imaginei mais ou menos. Nessa mesma época, vocês podem lembrar que teve um terremoto no Japão. Pode lembrar nessa época aí. E nessa época eu comecei a imaginar que o Japão, um país que é uma ilha, várias ilhas, na verdade, tem muito abalo sísmico, que eu imaginei que aquela visão que eu tive era o Japão mudando para a África aos poucos. Até porque todo africano tem muito em comum com o Japão. Ambos gostam muito de legumes e ambos gostam muito de peixe. Tem uma similaridade, né? Eles comem muito peixe e muito legumes. Então mas foi uma interpretação minha, embora eu não fui orar, eu não fui fazer nada. E o tempo foi passando, 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 e eu sempre me perguntava quando a situação da África iria mudar. Até que uns 10 anos atrás, eu já disse aqui, até uns 10 anos atrás, eu, zapeando aqui no YouTube, me deparei com um trem metrô de superfície na Etiópia. Aí eu abri aquela notícia e comecei a assistir e vi que a China havia construído um metrô de superfície na Etiópia. E muito mais ainda, ela criou uma linha de trem rápida de 150 quilômetros que vai da Etiópia até uma outra cidade que é Beira-Mar. Ela criou isso aí. E a China também investiu em agricultura na Etiópia e fez várias fábricas de sapato, de roupa, de bolsas e movimentou a economia da Etiópia. Aí eu lembrei, bum! Foi isso que Deus me mostrou. É a China que começou a investir na África e investiu pesado, e não somente na Etiópia, mas em dezenas de países a China entrou com força, que isso deu uma dor de cotovelo lá no Tio Sam, porque o Tio Sam, com suas garras de águia poderosa, ele sempre crava as garras nos países e impõe sacrifícios. Ele empresta um dinheiro pelo FMI, aqueles países, mas eles colocam as garras ali e eles não deixam aquele país evoluir, ou seja, todo o dinheiro, toda a grana, todo o juro vai para a terra do Tio Sam e assim a águia mantém o país deles lá no nível lá em cima e a política americana segura os países que emprestam dinheiro dele, não permitindo que eles cresçam, inclusive nós aqui, o Brasil, inclusive nós. Mas a China trouxe outra ideia. A China veio, não
impõe sanções a país nenhum. Ela traz a tecnologia, leva, lógico, em troca, isso não é de graça, mas ela, quando ela entra num país, ela leva tecnologia àquele país, é lógico que ela precisa de ouro, precisa de nióbio, precisa dessas coisas, e ela pega dos países o ouro, o nióbio e muitas outras riquezas minerais do país, mas ela não impõe sanções. Antes, eles ajudam aquele país a crescer. Porque foi assim que a China cresceu. Todo mundo quis fabricar na China. Todos os países que o salário era baixo, todo mundo, Japão, Estados Unidos, Espanha, França, todo mundo correu para levando as suas fábricas para lá. Mas o chinês falou assim: a gente faz os seus iPhones, nós vamos fazer para vocês em um precinho bom, mas nós queremos a tecnologia para que a gente faça o nosso próprio aparelho. A Tesla dizia, todo carro da Tesla é feito na China. Sai mais barato e todo americano pode andar ali de Tesla e ficar se orgulhando pelo preço. Mas a China disse: a gente faz o teu Tesla, mas a gente quer a tecnologia para que a gente faça o nosso Tesla também. Como era vantagem para o tio Sam aceitou e todos os países aceitou. E a China deu em 40 anos, disparou e hoje é um forte concorrente ao tio Sam. E quando os Estados Unidos viu, a China já tinha dominado a África. Igual eu vou mostrar para vocês aqui, porque já falei demais. Então vamos assistir um pouquinho aqui, ó. Sal barragem possui uma capacidade geradora de 275 megawatts, energia suficiente para abastecer mais de 200 mil residências. O projeto, que teve um custo total de 572 milhões de dólares, foi financiado em grande parte pela China, com o Banco de Exportação e Importação da China arcando com 85% dos recursos necessários. Agora você entende por que o Donald Trump endoidou? Endoidou? Porque a China não usou o argumento, não usou do mesmo que eles usam de travar o país, não permitir que o país ande. Estados Unidos é assim, ele criou em 1945 um jeito de dominar outros países. Qual é esse jeito? Uma moeda chamada dólar. Ou seja, você não pode comprar e nem vender que não seja pelo dólar. Então, o dinheiro deles nunca vai cair. E eles sempre vão estar à frente de outros países, porque os países, esteja onde o cara tiver, tem que vender aquela mercadoria em dólar. Mas se o teu dinheiro chama ien, se o teu dinheiro chama real, se o teu dinheiro chama, não me interessa como, e você só pode comprar em dólar, você tem que ir lá nas casas de câmbio e trocar o seu dinheiro por dólar para que você possa comprar. Com isso, qual é a economia que você está catapultando? Então, quando você, que é brasileiro ou de qualquer outro povo, acha, vê, porque lá nos Estados Unidos, é porque tudo está no dólar. E o seu dinheiro sempre vai ser inferior ao dólar. E tudo que você for comprar, seja carne, seja carro, seja computador, é tudo em dólar. E como você não fabrica dólar, você não tem dólar, você tem que comprar o dólar lá, no preço que tiver o dólar, para poder comprar aquela sua mercadoria. Você pode entrar em qualquer site chinês aí, qualquer um. A mercadoria tem o preço em dólar. Ou seja, você tem que comprar o dólar
para poder comprar aquela mercadoria. E a pergunta é: qual economia você fortaleceu? Mas o papo não é sobre economia, é sobre como a China deu um baile nos Estados Unidos. A empresa estatal chinesa de engenharia e construção hidrelétrica, denominada Sinohydro, concluiu a obra no ano de 2017, superando desafios como terrenos difíceis e chuvas intensas durante o processo construtivo. Essa barragem representa um passo decisivo rumo à independência energética da Costa do Marfim, que antes da sua construção dependia fortemente das importações de energia dos países vizinhos. Agora, então, vocês entenderam aí? Olha quantas barragens eles fizeram. Olha quantos trens de alta velocidade a China fez. E a China fez isso de um jeito em que ela não acaba com o país, onde ela só suga, como é o Tio Sam. Ela fez de um jeito em que ela precisa da riqueza, ela pega a riqueza do país, ela pega, mas ela leva, ao mesmo tempo que ela está fazendo a linha de trem, ao mesmo tempo que ela está fazendo as bagagens, as barragens ali, ela também leva tecnologia para que aquele povo se desenvolva e cresça como país. Já o Tio Sam não admite isso de jeito nenhum. Os países que devem a eles, como é o caso do Brasil e muitos outros, eles pegam as suas garras poderosas e fica ali e limita aquele país. Como? Você é obrigado a privatizar as suas empresas. Ou seja, a sua empresa de mineração de ouro, a sua empresa de luz, a sua empresa é obrigada a vender para os parceiros deles, ou seja, aqueles 7 ricos, e você continua pobrão. Mas a China não. A China dá toda a liberdade, ela não toma aquele país para ela. E muito pelo contrário, ela ajuda aquele país a crescer. E aí as pessoas ficaram maravilhadas. E a África está saindo da miséria. Eu não dou 30 anos, no máximo 40 anos, para mais da metade do país africano estar totalmente desenvolvido e o Tio Sam com a maior dor de cotovelo do planeta. Mas bora lá ouvir mais um pouquinho aqui. com essa fonte de energia própria, o país está melhor posicionado para atender a crescente demanda por eletricidade e até mesmo para exportar o excedente gerado. Na nona posição, destaca-se o projeto de expansão do terminal de contêineres de Walvis Bay, na Namíbia. Deixa eu adiantar um é pouco. significativo porque Cairo. Peraí, propaganda. Peraí. O planejamento desta ambiciosa cidade prevê uma área de 700 quilômetros quadrados, aproximadamente do tamanho de Singapura. A China está fortemente envolvida tanto no financiamento quanto na execução da obra, com empresas como a China State Construction Engineering Corporation, potencializando a transformação de Angola em um polo energético regional e fomentando o crescimento econômico na África Austral. Entretanto, como ocorre com todos os projetos de grande escala, há preocupações ambientais e sociais, pois a inundação de uma vasta região poderá deslocar comunidades e afetar potencial de reconfigurar os fluxos comerciais em toda a região, conectando países sem saída para o mar, como Uganda, Ruanda e Burundi, com mercados globais. Então vocês estão vendo aí que a China, todos esses projetos aí, eu não vou passar os 10 para o vídeo não ficar grande demais. Mas olha só, viu a mudança que a China está fazendo? E é a China. E cadê a terra do Tio Sam? Cadê a Inglaterra? Cadê a Itália? Cadê a França? Cadê a Espanha? Porque essa gente já foram dono do planeta.
E o que eles fizeram? Eles foram nesses países como o Brasil, foram nesses países como a África e sugaram a sua riqueza e não trouxeram nada de benefício. Não trouxeram nada. Já o tio Sam foi um pouco diferente. O tio Sam percebeu que eles poderiam dominar o mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial eles já deram um golpe na Inglaterra. E na cara de todos vocês, vocês nem percebem que os Estados Unidos era o terceiro maior país em economia antes da Segunda Guerra Mundial. A Inglaterra era o primeiro, Itália e França depois. E ele estava lá nos quarto colocado. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi para a primeira, a Inglaterra para a segunda e por aí afora. Porque eles criaram um sistema para que a Inglaterra se ferrasse para que eles ganhassem dinheiro em cima. E colocou tudo no dólar. A Inglaterra, a França, a Espanha e aqueles países ao redor precisavam ser reconstruídos, mas aí era tudo em dólar. Você tinha, e eles mandaram as empresas deles lá para reconstruir e trazer o dinheiro para dentro do país. E essa gente ficou mais rica do planeta e quer que você se dane. E é assim até o dia de hoje. Os Estados Unidos é a primeira economia. Em armamento, bélico, em tudo eles são o primeiro. Mas eles encontraram um adversário que silenciosamente, sem armamento pesado, sem tanques de guerra, sem bombas atômicas, foi só na surdina, na moral, e ganhou toda a África. E agora eles estão malucos da vida, porque eles estão em fase de perder o domínio do dólar. Eu não acredito que ele perca o domínio do dólar. Isso eu não acredito. Mas que a vida deles daqui para frente vai ficar muito mais difícil. Isso aí não precisa ser expert para saber. Deixa eu colocar aqui no finalzinho do vídeo, para ver aqui. Finalzinho, deixa eu ver. Vamos ver se está no finalzinho aqui. Vamos ver. 2018, após 4 anos de construção. A obra conectou a capital, Maputo, ao distrito de Catembe, do outro lado da Bahia. Antes da sua existência, a única forma de atravessar a Bahia era por balsas, um processo lento e muitas vezes pouco confiável, que podia levar horas, enquanto hoje a travessia dura apenas alguns minutos. Essa modernização abre novas oportunidades para o comércio, o deslocamento diário e o turismo. A ponte é capaz de suportar até 1.500 veículos por hora e, além de economizar tempo, estima-se que seu impacto impulsionará o produto interno bruto do distrito de Catembe em 3%, conectando uma população que, por muito tempo, esteve isolada do eixo econômico de Maputo e oferecendo a ela novas chances para um futuro melhor. Na primeira posição, temos a ferrovia de Bitola Padrão Nairobi-Mombasa, no Quênia. Esta linha, com extensão de 472 quilômetros e conhecida carinhosamente como Madaraka Express, revolucionou o transporte na maior economia da África Oriental. Eu quero dizer para vocês que esse vídeo aqui que eu estou passando, eu peguei no canal BWE Curioso. Então eu pulei vários trechos desse vídeo aqui, mas você pode ir lá no canal BWE Curioso e assim você assistir o vídeo por inteiro desse vídeo. Aí você vai ver as ferrovias que a China construiu em muitos países lá. Não foi só numa, foi na Etiópia, no Quênia, e tem mais um que agora eu esqueci o nome. Foi 4 países que ela construiu ferrovias de alta velocidade de até 120 por hora. País onde as estradas eram péssimas e para transportar a mercadoria era praticamente impossível. Demorava, mesmo de caminhão, demorava dias para chegar. E hoje
dependendo do país aí, está chegando em 4 horas, 2 horas. Ou seja, ela trouxe agilidade, crescimento e desenvolvimento na África. E o meu sonho se cumpriu. O meu sonho se cumpriu, aonde eu via pessoas de aparência asiática se mudando, aparecendo na África. Eu deduzi erroneamente, mas hoje eu já sei que é a China dominando. E a China, o mais interessante da China é que ela leva tecnologia e crescimento aos países da África. Os Estados Unidos emprestava dinheiro para fazer uma coisa, mas ele travava aquele país e obrigava o país a vender as suas riquezas para os seus aliados. E aí, nós temos aí, o pessoal não gosta de falar, nós temos a Israel. É um dos países que mais comercializa diamante no planeta. Mas eu pergunto, essa gente tem alguma... Essa gente tem fábrica de diamante? Essa gente tem ouro? Não tem. Eles vão lá na África pegar diamante e tesouro e posar de gatinho que nós somos ricos. Nada mais justo de que o ouro da África e o diamante da África ser vendido pelos seus donos. Você quer comprar? É tanto. Você quer o nosso ouro? É tanto. E assim, mas não é. Se pegar todo o ouro da África, toda empresa que estão ali minerando o ouro e o diamante são empresas estrangeiras que estão aí posando de riquinho quando eles não têm nada. E o que é pior, levando toda a miséria para a África, porque eles não produzem nada na África em melhoria do seu próprio povo, eles não estão nem aí. Ao contrário da China, que vai lá, constrói, leva tecnologia. E adivinha só, quem vai ganhar essa guerra? Não adianta você ter bomba atômica, não adianta você ter o melhor exército, o maior exército do planeta, não vai adiantar nada disso. Porque, nesse caso, o amor vai vencer. Na verdade, já venceu. E era só isso que eu queria falar. Fiquem com Deus. E a pergunta é, se é que vocês aí, algum dia, já foram de Deus. Eu sei que esse vídeo vai deixar um monte de gente aí emburrecida, chateada, mas eu quero ver se vocês conseguem mudar a verdade do que eu falei aqui. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouquinho da música cristã, que para mim, música cristã não é louvor. Louvor, para mim, são letras e música que você faz somente para Deus e só canta para Ele. Se você recebe palmas, abraços e até alguma moeda, isso aí é só para satisfazer o seu próprio desejo e não tem nada com Deus.